Fala pessoal! Muitas vezes não damos o devido valor a certos objetos triviais que usamos no dia a dia, mas que, se pararmos para pensar, não poderíamos imaginar como seria as nossas vidas sem esses utensílios, como é o caso do papel higiênico. Mas por mais óbvio que pareça, a humanidade já passou por uma época em que não existia esse pequeno rolo de papel macio com folhas duplas. O que vem a pergunta: como fazíamos a limpeza antes da invenção do papel higiênico? Ao longo dos anos, o ser humano pensou muito sobre essa questão, e nós vamos conhecer aqui hoje algumas formas bem curiosas que foram usadas ao longo da história para solucionar esse dilema. Mas antes, já deixa o teu like aí no vídeo para não esquecer e também se inscreve no canal, beleza? Ao longo dos anos, as variadas culturas espalhadas pelo mundo adotaram formas bem diferentes de fazerem a sua higiene. Na Roma antiga, diferente de hoje em dia, não existia um banheiro em cada casa. Fazer um número 1 ou número 2 sem sair do seu lar significava simplesmente usar um pinico, que depois eram esvaziados das mais diversas formas. As fezes, por exemplo, muitas vezes eram usadas como adubo, já a urina era utilizada para lavar roupas, o que fazia até sentido, pois ela, após um certo tempo, acaba aumentando em muito a sua concentração de amônia, e acredite se quiser, a urina também era usada por eles em bochechos a fim de clarear os dentes. Outra opção para se aliviar e que geralmente os romanos usavam muito eram os banheiros públicos, que para a época eram até bem evoluídos por sinal, contando com um sistema de esgoto que se encarregava de arrastar para longe toda a sujeira. Já para fazer a limpeza íntima, como o papel higiênico ainda não havia sido inventado, nesses banheiros existiam utensílios chamados de tersório, que basicamente era um galho com uma esponja do mar presa em uma das pontas, e não se engane pensando que eles eram descartáveis, pois o objeto era compartilhado por todos que usavam o banheiro. Para limpar a esponja, eles simplesmente a mergulhavam em uma mistura de água salgada ou vinagre, o que, convenhamos, não ajudava muito. Os romanos, aparentemente assim como os gregos, também tinham uma outra forma para se limpar. Isso é o que indica vários tipos de pedras e pedaços de cerâmicas encontrados em escavações, onde antes existiam várias latrinas. Ao que parece, eles também tinham o costume de se limparem utilizando esses artefatos. A ideia é reforçada ainda por um inusitado desenho encontrado na Grécia, que data por volta de 500 anos antes de Cristo. O desenho foi encontrado em uma peça que servia para os gregos tomarem vinho. Nela, é possível ver um homem agachado, aparentemente utilizando uma pedra ou um pedaço de cerâmica para se limpar. Curiosamente, tais desenhos eram feitos com o propósito de surpreender quem estivesse bebendo. Conforme o vinho fosse acabando, o desenho ia sendo revelado. Na época, com certeza essa imagem em questão foi motivo de muita gargalhada. Hoje em dia, ainda bem, a maioria de nós não precisa mais se preocupar com essas questões, mas uma coisa é certa: em épocas passadas era usado aquilo que estivesse mais próximo e que fosse mais simples para fazer a higiene íntima. Os vikings, por exemplo, onde a maioria do seu povo era composta por fazendeiros e agricultores, era comum eles utilizarem lã de ovelha para fazer a higiene. Já se você fosse um plebeu da Idade Média, provavelmente faria o serviço utilizando algum tipo de pedaço de trapo velho, folha de árvore, capim ou qualquer coisa simples e barata que estivesse por perto. Ou se você fosse um dos muitos que faziam suas necessidades na beira de algum rio, simplesmente você lavaria a região ali mesmo com água. A regra dos povos para resolver essa questão parece mesmo ser usar o material mais farto que existe ali por perto na região. Em períodos aqui no Brasil, nas regiões mais do interior, por exemplo, o uso de sabugo de milho era uma alternativa, e não só aqui. Em outros países também já foi relatado a mesma prática. Existem também as regiões onde, culturalmente, até hoje, as pessoas não adotaram o hábito de utilizarem papel higiênico, como é o caso da Índia. Lá, o mais comum é se limpar utilizando a mão, água e a mão esquerda para ser mais exato. Esse é o principal motivo, inclusive, dos indianos comerem apenas utilizando a mão direita. É bom frisar também que, logicamente, eles lavam as mãos com água e sabão depois de realizar todo o procedimento, mas mesmo assim, por lá, a mão esquerda é vista como sendo algo suja ou impura.
Na China, eles utilizavam um método que lembra até os romanos com a sua esponja, só que a madeira era acompanhada por um pedaço de seda ou, na falta dela, era usado apenas a madeira mesmo. Algumas peças já foram encontradas na China em antigas latrinas e testes de fato mostraram que já suspeitavam. Os utensílios um dia já foram utilizados para você sabe o que. Foi justamente lá na China, por volta do século VI, que foi feito o primeiro registro de algo que se pareça com um papel higiênico sendo usado para limpeza íntima. Escrito por um estudioso chinês, ele cita que não se atreveria a se limpar em cima dos nomes dos sábios. Na época, ao que parece, dá a entender que era comum os chineses se limparem usando restos de papéis velhos que antes haviam sido usados para escrever. Registros também apontam que milhares de pedaços de seda padronizados com tamanhos e formatos específicos eram produzidos e fornecidos à corte imperial da dinastia Ming, que governou a China de 1368 a 1644. O material era destinado unicamente para os governantes se limparem. O papel higiênico mais parecido com o que conhecemos começou a tomar forma em 1857 por Joseph Gayet. O papel higiênico produzido pelo americano não vinha enrolado e sim em um pacote contendo várias folhas, e eles eram vendidos como uma espécie de material médico para ser usado por pessoas que sofriam com problemas nas partes íntimas. Depois, entre 1879 e 1880, a empresa americana Scott Paper Company utilizou a ideia de uma patente de papel enrolado que já existia para criar o primeiro papel higiênico em rolo da história. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não sai daqui sem antes deixar o teu like aí no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, beleza? Até mais!